Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos. Hoje nós temos um tema muito importante que nos traz a memória de como Deus é misericordioso para conosco. O amor de Deus é em nos resgatar essa missão de Cristo, né? Veio a esta terra com o propósito de trazer a redenção, trazer a nós a esperança de uma vida eterna. Ele deixou tudo lá. É interessante que Deus abriu mão dos seus direitos, da sua glória, né? Para cumprir uma missão aqui na terra, que é resgatar, dar direito a nós a salvação. Então nós vemos aqui que é uma obra extraordinária que Cristo realizou aqui na terra. Deixou a sua glória, esteve aqui entre nós, cumpriu o papel, pregou a sua palavra, fez maravilha, muitos milagres, mas retornou, né, com a missão cumprida. Agora resta a nós a termos o cuidado de não perder a esperança e nem o foco da salvação. Então o tema de hoje é a obra do Filho. Interessante que a gente vê aí a simbologia aqui, os espinhos, né? Por que não só tinha a cruz? Além da cruz, teve os espinhos, para mostrar que o sacrifício ele foi perfeito. Em todas as etapas, Jesus cumpriu o sacrifício. Então o texto, a verdade prática, nos diz assim: a humilhação voluntária de Cristo, da sua obra redentora, a sua exaltação gloriosa, revela que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Então nós vemos que a humilhação, né? Ele se humilhou em morte de cruz para poder nos resgatar. É como se uma pessoa vai a um julgamento e tem uma alta dívida. E aí ele vai ser condenado por aquele preço e ele não tem condição de pagar. Ele está diante de um jurado para ser sentenciado. E aí levanta alguém e diz: quanto é que é a dívida deste homem? E essa pessoa se manifesta e diz: eu vou pagar essa dívida, ele não deve mais nada. Foi assim que aconteceu com nós. Nós não tínhamos condição de pagar essa dívida. E ele pagou lá na cruz. Ele rasgou a cédula que estava sentenciada. Então, se você não sabe como que funciona um jurado, eu fazia parte do conselho de sentença aqui o ano passado no fórum, e o conselho de sentença ele é formado com 25 titulares e 20 suplentes. Quando não está o titular, o suplente assume o lugar. Só que não pode faltar, tem que ter uma justificativa muito grande para o titular não estar. Então, esse conselho é o que vai dar a sentença, absolver ou condenar. É o jurado. É composto pelo juiz, o promotor, o réu, o advogado de defesa, as testemunhas e os 7 jurados que ficam ali sentados, ouvindo ali o relatório ali do processo. Então, uma coisa que é muita tensão ali, né? Agora você imagine o réu que vai ser condenado. Então nós estávamos nesse sentido. Nós ia sermos condenados eternamente. Aí Cristo, ele deixou tudo, né? Deixou seus privilégios, deixou a glória por um resgate de nossas vidas. Então é muito importante a gente entender que o amor de Deus, ele é incalculável. Um amor incondicional. Esse projeto foi para todos, mas nem todos querem obedecer a sua palavra. Então nós diz assim, olha o que diz aí: a obra do Filho é perfeita, suficiente. Ele se humilhou
para salvar e ofereceu-se como sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado à destra do Pai, onde reina soberano. Diante disso, devemos viver em obediência, gratidão e esperança, aguardando com fidelidade o retorno triunfal de Cristo. Então, se nós formos observar aqui, nós vemos que a obra do Filho é perfeita, foi suficiente para nós podermos ter a garantia da vida eterna. Então, a introdução vai dizer assim, Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a sua forma humana e viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. A sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai, a restauração de toda a criação. Esta lição visa apresentar a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões: sua humilhação, sua redenção e a sua exaltação. Então nós vemos aqui que Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a sua forma humana. Ele desceu, Ele nasceu, ele conviveu aqui. Mas em meio a isso aí, ele nos trouxe a esperança. E nós vemos aqui essas 3 dimensões, que é a humilhação, que é algo que Deus se humilhou, Ele se humilhou, ele deixou tudo para cumprir um papel aqui, que é de resgatar a humanidade. A humanidade estava distanciada de Deus. E foi preciso ele vir à terra, morrer, mas ele ressuscitou. Então nós vemos aqui que esta obra ela é perfeita. E isso nos dá a entender que essa humilhação e a sua redenção e a sua exaltação, tudo foi um propósito de Deus. Ele se humilhou e a sua redenção Então ele teve esse papel aqui na terra. Ele fez algo que para nós não tínhamos condição. Nós não somos merecedores desta dádiva que é a salvação. É algo que nós temos que valorizar, que houve um sacrifício, E a gente tem que entender que esse sacrifício ele foi um alto preço. Para nós podermos estar aqui hoje, alguém teve que morrer no nosso lugar. Então, se nós formos observar o papel de Cristo e a sua missão para nos resgatar, foi um planejamento do coração de Deus. E Deus não só projetou o homem, mas ele já tinha também projetado a forma de resgatar esse homem depois da queda. Ele sabia que o homem ia cair. Ele sabia que nós ia fracassar, mas ele tinha um plano pós-queda, que era enviar o seu filho para restaurar, assim como o homem tinha caído lá no Éden. Então é muito importante a gente observar o amor de Deus para conosco, esse privilégio que nós temos. E aqui vai dizer o seguinte, na nossa lição vai dizer assim, o primeiro ponto, a humilhação voluntária do Filho e a submissão de Cristo. Paulo exalta a igreja de Filipos a humildade, a unidade e a humildade. O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O termo grego traduzido como sentimento, que também pode significar modo de pensar, disposição mental. Dessa forma,
Os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência. Imita a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus. Como cristão, somos chamados não apenas para crer em Cristo, mas a pesar e agir como Ele. Então nós vemos aqui que ter a mente de Cristo é você saber renunciar àquilo que não nos edifica e pensar também no próximo, né? Essa renúncia ela tem que ser constante, todo dia. Se nós quisermos viver uma vida de santidade, uma vida pautada dentro da vontade de Deus, nós temos que renunciar a muitas coisas que vêm sobre nós. O não tem que estar presente no nosso dia a dia. Se a gente não renunciar, a gente não vai ter possibilidade de estar com Cristo, porque nós estamos cercados de muitas coisas que querem interferir a nossa santidade diante de Deus. E a Bíblia vai dizer também que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunho. Para quem é mais dado, mais é cobrado. Nós somos obreiros. Foi Deus que escolheu. Não fomos nós que não foi isso. Foi a escolha de Deus através das lideranças. E a gente sabe para quem é mais dado é cobrado. Nós estamos na linha de frente. O soldado ele tem que estar na linha de frente. Ele tem que estar preparado. Em uma batalha o soldado não pode estar desarmado. Ele não pode estar fraquejando. Ele tem que estar pronto para a guerra. E nós estamos em uma guerra espiritual. Em uma guerra em que nós não vemos o inimigo, mas Ele nos conhece. Sabe da nossa fragilidade, sabe das nossas fraquezas. Ele nos sonda. E como vamos saber para nós lutarmos diante disso? É nós termos as armas espirituais. É viver em santidade, é ter uma vida de oração, é ter a palavra como regra de fé, é renunciar a muitas coisas que tentam nos cercar. É por isso que seguir a Cristo não é fácil. Ser crente é fácil, agora seguir a Cristo, esse que é o difícil. Então é uma meta que requer cada um de nós equilíbrio. Você é o líder lá na sua casa. A sua casa é uma extensão da casa de Deus. Nós somos representantes legal, né? Somos a testemunha de Cristo. Nós temos aí a mente. Então essa mente ela tem que estar funcionando dia por dia para ter um entendimento do que está vindo sobre nós. E isso a gente descobre através de quê? De uma vida de oração, de uma vida de renúncia. Aí a gente pergunta, será que nós estamos valorizando esse sacrifício que Ele pagou? Esse sacrifício nós estamos valorizando como cristão, renunciando? Então uma série de questionamentos que a gente tem que pensar. Aqui diz assim, esvaziando da sua glória, o apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por supração ser igual a Deus, sendo ele igualmente a Deus, compartilhando da mesma natureza, preferiu privar-se do seu direito, não da sua divindade. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus, enquanto Cristo, o segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Veja que o primeiro Adão quis se comportar como Deus. Já o segundo Adão, que é Cristo, não. Ele pensou no bem-estar dos outros, né? É aí onde a gente tem que estar pensando. A gente precisa entender que o segundo Adão, ele veio para trazer a vida eterna. Já
O primeiro Adão, ele fraquejou, ele caiu, né? E essa queda nos mostra que nós temos que tirar lições dessas quedas. Ele deu ouvido. Tem muitas coisas que nós temos só que escutar, mas não poderíamos colocar no coração. Então observe que houve uma falha terrível quando Deus colocou lá. Ele deu ordem. Tudo aqui você vai governar. Mas no dia que você mexer aqui, você vai morrer. Ele deu ordem. Ele tinha que ter colocado no coração entender que havia limite, né? E nós temos que ter limite também, as coisas que nós estamos convivendo aqui. A gente sabe que o inimigo nunca parou, ele continua trabalhando. E hoje ele está trabalhando de uma forma diferente. Ele não é mais aquele de 20 anos atrás, não. Ele mudou tudo. Mudou o sistema, mudou a estratégia, mudou a forma. Então, antigamente, você via que alguém trazia uma pessoa endemoniada na igreja. Eu cheguei a ver aqui em Rio Maria, ainda jovem, amarrado de corda. Umas pessoas levar na igreja, passou a expulsar, trazia o pastor, repreendia, a pessoa não aceitava Jesus, ela ficava por ali, mas era liberta. Hoje não, você não vê isso. Quanto tempo faz que a gente não vê isso aqui? Você era uma pessoa endemoniada lá na Assembleia, você não vê mais. O inimigo está trabalhando na mente, colocando na mente, perturbando na mente das pessoas, para não obedecer, para não ouvir, para não mudar. Às vezes tem pessoa que chora, você prega para ele, ele chora, está afastado, ele chora, mas o inimigo não deixa ele sair. Então nós temos que entender isso, que nós estamos precisando de entender que tudo tem um limite, né? O segundo Adão aqui, ele mostrou que veio em benefício do próximo, que é nós resgatarmos. Aqui diz assim: assumindo a natureza humana, a forma de servo, isso não significa a perda da sua divindade, mas reinando na glória que ele possuía eternamente com o Pai. Então, assumindo a natureza humana de forma de servo, isso não significa que ele ia abandonar a sua divindade, ele continuava sendo Deus, mas ele tinha um propósito de vir nos resgatarmos. Terceiro diz aqui, a obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena, desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente à morte de cruz. Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo, obedecendo ao Pai em favor dos pecadores. Submeteu-se à humilhação da cruz. Revela as Escrituras que primeiro Adão trouxe a condenação pelo pecado e Cristo, o segundo Adão, trouxe justiça por meio da sua perfeita obediência. Viu aí? Então, a obediência ao Pai, ele trouxe. O que ele trouxe a nós? Ele trouxe a justiça, né? Por meio da sua perfeita obediência. Ele foi justo. Primeiro Adão, ele trouxe a condenação, ele trouxe o pecado. Jesus, ele trouxe a liberdade. Ele trouxe a vida, né? Ele deu o direito a nós. Então, se nós for observar, é por isso que nós herdamos aí a consequência do primeiro Adão. É por isso que nós temos um corpo que ele é conduzido ou pela carne ou pelo espírito. Aonde está mais forte, esse corpo vai. Se eu estou em oração, esse corpo ele é obrigado a descer. Se eu estou mais carnal, esse corpo ele não quer nada de coisa espiritual. Ele não quer Bíblia, ele não quer orar, não quer jejuar, ele não quer ler, não quer nada. Se eu estou mais focado no reino, ele é obrigado a entrar nesse processo.
Porque ele conduz a alma e o espírito. É um corpo carregando a alma e o espírito, e ainda ele tem essa carne, ela é terrena, ela é daqui. Então as coisas terrenas, ela é daqui, a carne ela é daqui, fica aqui. Agora o espírito e a alma não, ela tem um processo onde ela deve chegar. Então é por isso que é uma guerra constante, corpo, alma e espírito. É uma guerra. Então se a gente estiver vivendo esse processo de entender que nós temos que ter um cuidado com este corpo e um cuidado com o espírito e a alma, a gente vai dar conta de sair e chegar do outro lado. O importante não é como a gente sai. O importante é como você vai chegar. A nossa vida espiritual é assim. Tem dia que você está assim, tem dia que você está ali, tem dia que você está lá embaixo. É assim. Só que nós não podemos desistir e não parar. Essa que é o foco. A desistência traz o desânimo. É por isso que a pessoa ela não se desvia de um dia para a noite. Estava aqui pegando fogo amanhã. Não é assim não. É lentamente. Então, essa tendência espiritual, ela é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Que se esfria lentamente. Você observa um fogo e você acendeu ele ontem. Se você for lá, tá só a cinza. Algumas brasas ainda estão por ali, dependendo da lenha. Então, se você não tiver reabastecendo esse altar, ele vai apagar. E nós somos templo e morada do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual está selado para o dia da vossa redenção. Então quer dizer, não entristeçais. Então ele se entristece. Ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele fala. Então quando ele se entristece, ele vai embora. E o interessante é que ele vai e ele não fala: ei, Pedro Alcântara, tô aí. Não, fala não. Foi embora. E quando você procura, já não tem mais. É lentamente. Aqui diz assim, esse esvaziamento implicou não apenas a suspensão voluntária de seus privilégios divinos, mas também a aceitação do sofrimento humano, de maus tratos, do ódio, em uma instância da maldição da morte na cruz. Quer dizer, ele, em seu esvaziamento, não implicou apenas a suspensão voluntária dos seus privilégios divinos, mas também aceitou o sofrimento. Você vê, ele aceitou o sofrimento, o ódio que foi trazado no coração dos homens, em matar. Então isso nos mostra o amor de Deus para conosco em um sofrimento para nos resgatar. Então esse amor, ele não tem preço. Quando nós olhamos aqui, que vai dizer aqui, a obra redentora do Filho. Veja aqui, segundo ponto, a inefância do sacerdócio levítico. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, levando o sangue alheio, o sangue de animais, para fazer a propiciação por seus próprios pecados e pelo do povo. Este sacrifício era repetido anualmente porque não era suficiente para remover pecado. O sumo sacerdote terreno era uma figura típica de Cristo, que é o real, eterno sumo sacerdote. O santuário terreno era uma sombra, mas Cristo entrou no véu, mesmo para interceder por nós diante do Pai. A entrada única de Cristo no santuário com seu próprio sangue nos assegura
uma eterna redenção, por ser imperfeito sacerdote levítico, foi substituído por um superior, o sacerdote de Cristo. Veja que lá na lei, lá em Levítico 16, 11, vai falar que o sacerdote ele tinha que oferecer o sacrifício, ele tinha que entrar uma vez por ano no lugar santo dos santos e oferecer ali um sacrifício, um ritual em favor dos seus pecados e dos outros. Então, nesse lugar santo dos santos, ele tinha que se preparar para entrar ali. E se ele entrasse de qualquer jeito, ele morria. Veja como a coisa era séria naquele tempo. Esse sacerdote ele tinha que colocar as suas vestes de linho sacerdotal para poder entrar. E ele tinha que ter ali um dispositivo ali, uma forma de campainha para quem estava lá fora, ele balançasse para ver se tudo estava bem, viu? Para ver se ele estava vivo. Para ver se estava vivo. Então, esse sumo sacerdote, ele oferecia um sacrifício ali perante Deus e Deus atendia. Era uma vez por ano que ele tinha que entrar ali. Então, esse homem tinha que viver em santidade, uma vida diferente dos outros, porque ele era o representante legal do povo e tinha que entrar em santidade. Veja como mudou as coisas nos nossos dias. Esse lugar aqui representa o altar. Então, naquela época, o lugar santo dos santos, se subisse aqui de qualquer jeito, já era refinado. Pastor Pedro, o que mudou nos nossos dias? Daquele tempo que a gente não está vendo morrendo. Por que a gente não está vendo morrendo? Não, nós não estamos vendo, mas está morrendo espiritualmente. Não estamos vendo a morte física, mas espiritual está indo. Então o que Jesus fez? Como sumo sacerdote, ele rasgou essa separação. O seu próprio sangue vertido na cruz é o que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, né? Então nós somos abraçados por este sangue que foi derramado. Graças a Deus que nós temos uma liderança muito cautelosa, nosso pastor Neto. Ele é muito cauteloso com essas coisas de estar recebendo e trazendo para o altar. No congresso mesmo, ele já diz assim, olha, as autoridades, nós vamos organizar um lugar para eles ficar lá embaixo, já para não transparecer muita coisa. Então esse lugar aqui é o símbolo que vai representar ali um altar que vai ser oferecido ali, um sacrifício, um culto a Deus, né? E há uma responsabilidade daqueles que sobem ao altar em transmitir a palavra de Deus. Ele tem que ter o quê? Vida consagrada, tem que ter o quê? Obediência, tem que ter o quê? Uma vida com Deus, testemunho. Então se reflete muito sobre nós, para não deixar que haja uma murmuração, né? Então nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos cercados. Eu sei que não é fácil para a gente estar carregando essa presença constantemente, mas não é impossível. Depende de cada um de nós. É aquilo que você faz. São as coisas que a gente faz. São os desejos que você precisa ter cuidado com ele. É por isso que se você está pautado em uma vida de viver na presença de Deus, você tem confiança daquilo que você está fazendo. Deus está com você, né? O medo ele é constante,
Mas só que nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. Ele quer que nós nos preparamos, que na hora certa Ele vai usar você. No louvor, na palavra, no conselho. Mas isso tem que estar numa vida pautada dentro da palavra de Deus, de renúncia, uma vida de sacrifício, porque nós estamos vivendo um tempo hoje que não está fácil você tirar um tempo para meditar. Hoje não está fácil você tirar um tempo para fazer um sacrifício. Não, eu vou fazer um sacrifício até 10 horas, 11 horas. É o dia que você amanhece numa fome terrível. E para você botar essa carne no lugar dela, aí você tem que fazer algumas coisas que ninguém está fazendo. Ela é terrível. Não tem esse bom. Certo? Então ela só obedece se estiver debaixo de vigilância, oração e obediência. Aí sim, você vai viver em uma vida pautada dentro da vontade de Deus. Aqui diz assim, a substituição vicária. A expressão vicária vem do latim, que significa o lugar do outro. Substituição vicária é inseparável da justiça divina. O pecado não pode ser ignorado. É preciso ser punido. Em virtude disso, Deus não poupou seu próprio Filho, mas entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada no sistema sacrificial da lei. Os animais oferecidos tipificavam essa substituição, mas não removia pecado. Em Cristo, o Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita, definitiva. Na sua consumação dos séculos, uma vez, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Assim, em adoração devemos viver para Cristo, viver para Cristo que por nós morreu. Veja que, em virtude disso, Deus não poupou seu próprio Filho. Né? Então, nós vemos aqui que o sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos, tipificava a substituição, mas não removia o pecado. O pecado ele continuava. Cristo não, ele veio e nos resgatou, né? Ele nos trouxe a liberdade em Cristo Jesus. Então nós vemos que essa manifestação de Deus sobre nós, dá para nós imaginar o quanto Ele ama a humanidade. O sacrifício ele foi perfeito, só que nem todo mundo obedece esse sacrifício. A salvação é para todos, mas nem todos querem obedecer a palavra, não querem renunciar. Então o inimigo ele fica aí mentindo para as pessoas. Não, hoje não. Não, amanhã, rapaz, amanhã dá certo. Amanhã tu volta. Não, amanhã tu conserta. Aí vai enrolando, e a gente não sabe da hora, a gente não sabe do dia. Ele quer pegar a gente nesse contrapé aí da indecisão. Eu não vou deixar para amanhã. E às vezes não dá tempo, né? Então nós estamos na terra, vivendo aqui por um tempo, dentro do propósito de Deus. A gente não sabe qual o dia, nem a hora, se vamos no arrebatamento ou se não vamos. Mas uma coisa nós temos certeza, que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Estamos batalhando dia após dia pela nossa salvação. Então essa luta ela é dia após dia. Todo dia eu tenho que estar atento. Todo dia eu tenho que estar me preparando.
todo dia eu tenho que estar fazendo uma análise, né? Fazendo ali uma avaliação de mim mesmo, porque é muito fácil eu valorizar o irmão aqui. É muito fácil eu tentar aqui saber como que o irmão tá. Eu julgar o irmão. Agora eu jogar esse prumo em cima de mim, aí que é o negócio. Quem é pedreiro sabe, né? E a parede, ela precisa do prumo ali. Desce o prumo, sabe se está no nível ou não. Então esse prumo, a gente tem que ter ele, a gente tem que andar com ele. Cada um de nós tem que ter o nosso prumo. Para eu vou ver como é que eu tô aqui. Peraí, Deus, como é que eu tô aqui? Como é que eu tô hoje? Se fosse hoje, como é que eu tô, Senhor? Eu chegava lá? Essas perguntas elas têm que ser para nós mesmos. Como é que eu tô mesmo? O próprio Jesus fez isso. Pedro, Tiago, João, o que eles estão falando na vila que eu sou aí? Como é que tá o comentário aí meu aí no vilarejo? Aonde não, estão falando que tu é o Messias. Não, estão falando que tu é Elias. Não, mas não, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus disse, não foi a carne que revelou, mas foi o Espírito. Então essa avaliação a gente tem que fazer. É em casa, é na família. A gente que tem família, a gente tem que ter muito cuidado, porque para perder é ligeiro demais. Nós estamos aí nesse foco do carnaval. Qual é a estratégia do inimigo? É tirar quem está na presença. Nós temos família, temos esposa, temos filho. O pastor sempre fala que nós nunca vamos entender a mulher. Nós não entendemos mesmo, não. Se nós for parar para entender ela, nós vamos ficar doidos. E mulher é assim. Hoje essa revista aqui já não presta. Amanhã ela já presta na cabeça da mulher. Aquilo que não prestar já presta hoje. E nós não, nós é diferente. Então a gente tem que ter muito cuidado porque elas são diferentes. E a gente precisa poder conviver, a gente precisa ter a inteligência, a sabedoria e saber lidar. Que é uma convivência de uma família. Voltando aqui para o tema. Terceiro ponto, que diz assim: a exaltação da glória do Filho, recebida à destra do Pai após a sua humilhação voluntária, o Filho entronizado no céu com a glória eterna, pelo próprio Deus, exaltou soberanamente. A exaltação de Cristo está ligado à sua obediência perfeita. O Verbo exaltou denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema no universo e ocupou o lugar de honra à destra do Pai. Então ele não só venceu a morte, ele chegou, ele alcançou a exaltação, o reconhecimento, né? Missão cumprida. Ele retornou e assentou à destra do Pai. É como se diz: meu Pai, a missão foi cumprida. Meu papel foi feito. Eu fiz o papel com excelência. O que tinha de fazer, eu fiz. Nasci, cresci, fiz a obra, morri, mas estou aqui, ressuscitado. Agora ele está lá, né, esperando a hora de vir nos buscar. Agora o papel é nosso, né? A missão foi cumprida, agora a responsabilidade é cada um de nós. É nós que tem que saber caminhar, porque a gente tem que ter cuidado que no caminho tem as veredas. Quem trabalha na rua sabe que vereda é coisa terrível. Parece que vai dar certo, quando chega bem ali, ela para. Aí você tem que voltar de novo. São chamados atalhos. Tem gente que diz assim: não, mas vamos por aqui que é mais perto. Nós chega ali, chega lá, não chega, não tem mais estrada. E aí tem um rio,
Tem um rio que não tem a ponte, e você tem que retornar mais 20 quilômetros para trás. Então nós temos que ter muito cuidado na nossa trajetória com os atalhos. E parece que vai dar certo. Trazendo para os nossos dias são aquelas igrejas neotestamentárias, aquelas igrejas que você acha que vai dar tudo certo. Aí quando você vai ver, não tem doutrina, não tem estatuto, não tem organização, não tem uma liderança, é movida por campanha, termina a campanha, o povo vai embora. O povo só reúne se tiver campanha. Não tem ensinamento. Então são os atalhos aí que parece que chega lá. Então nós temos que ter muito cuidado. E nessa trajetória, obrigado, irmão. E nessa trajetória a gente pode pegar um atalho. Qual é os atalhos? São aquelas pessoas que dizem, irmão, tu é o que lá na tua igreja? Não, moço, eu sou auxiliar. Moço, vem pra cá que tu é pastor. Tu já tem cara de pastor, rapaz. É mesmo, tu é pastor, vem pra cá. Vou te consagrar amanhã, te batizar lá. Mergulhe lá dentro de um rio lá e pronto, é pastor. Sem instrução, sem preparo, sem nada. Aí vai matar ele. Tu me entendeu? Então são os atalhos. É melhor você permanecer em um local que tem fundamento, tem doutrina, que é a palavra, que tem ensinamento, que tem uma comida sólida, que te confronta, que o Evangelho confronta a gente. O Evangelho, ele nos confronta. Então a palavra, ela nos confronta. Porque a partir do momento que a palavra não me confronta mais, eu estou fora do prumo. Porque se está mexendo, é para mim consertar, né? Você observa o pai, né? Eu me lembro que meu pai, eu louvo a Deus para ver meu pai, que ele era aquele pioense, assim, duro. O pai, o negócio dele era estreito mesmo, né? O menino com ele, as coisas eram tão severas que a gente não andava apanhando. Mas era uma peia mesmo daquela conversada. Era uma peia que dava hoje, daqui 6 meses tu apanhava de novo. Apanhei só 2 vezes na vida. Então, o resto tudo foi tentativa de homicídio. Então como é que era? Como é que era? Batia para matar? Não, era aquela peia conversada. Aquela peia conversada. Era aí, quase meia hora, dava um ataque aqui, aí ia conversar. Tu tá lembrando por causa disso aqui? Aí eu arrochava de novo. Parava. É o sermão e a peia, tudo junto ali, em sintonia. Meu pai bateu só uma vez. Então, para que isso? Para que nós pudéssemos estar hoje, homens, né? Com entendimento, postura, mudança. Então, os ensinamentos, eles nos moldam. É por isso que nós temos que ter cuidado com certos atalhos. Não, eu vou ficar lá mesmo. Vou permanecer lá. Então, se nós temos convicção, nós sabemos que essa porta, ela é estreita, que a gente sabe que tem que passar nessa portinha mesmo estreitinha, vamos ficar na porta estreita. Vamos deixar essas largas para lá, que não vai levar a lugar nenhum. Hoje o Evangelho, a gente tem que ter muita cautela com o Evangelho, é exatamente o que você está falando. Porque o Evangelho hoje não é o Evangelho, é quem está pregando o Evangelho. Rapaz, quem segue, quem assiste as redes sociais, o Evangelho hoje, perdão da palavra para dizer, vergonhoso, em muitos lugares. Então nos diz assim, ó, um nome acima de todo nome. É um nome que está acima de todo nome. Cristo recebeu de Deus Pai o nome que é sobre todo nome. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobre excelente. As Escrituras afirmam que nenhuma autoridade seja
visível ou invisível se compara com seu poder e posição. Entendeu? Nenhum nome visível e invisível compara com seu nome. Então é por isso que nós temos que entender que o amor de Deus para conosco e a sua missão aqui na terra de nos resgatar foi um alto preço, e que nós possamos estar debaixo desta proteção, debaixo deste nome, e saber que Ele está pronto, né? Nós temos livre acesso agora, nós não precisamos de um intercessor, não. Aonde você está, seja em qualquer situação, onde você estiver, levantou as mãos para o céu, ali a sua voz já está chegando à presença de Deus. Aqui diz aqui, isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Não existe poder algum que seja maior, nem mesmo igual ao poder de Cristo. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de uma fé, mas uma forte, real autoridade espiritual. O Senhor delegou à igreja o uso do seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Aí a Bíblia fala assim, né? Marcos 15, né? 16 diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, em meu nome, né? Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não falar dano algum, e porão a mão sobre os enfermos, serão curados. No nome, né? Veja que o nome tem poder, né? No nome de Jesus. Então é por isso que nós temos que saber como nós vamos utilizar esse nome. Só vai ter efeito esse nome se eu tiver uma vida de santidade, uma vida pautada dentro das regras de Deus, uma vida diferente dos demais. Então, quando você vê professores, 5 minutos para o término da lição. Quando você tem uma vida na presença de Deus, de renúncia, de equilíbrio, de santidade, de reconhecer que não é mérito nosso, que a ferramenta é emprestada, que nós não tem nada. Ele usa pela misericórdia, né? Nós não tem o dom, é emprestado, é como uma ferramenta. Usou, entregou. Se você usou bem, com cautela, com muito cuidado, lógico que vai lhe entregar novamente. Se não, não entrega mais. É igual o vizinho. O vizinho foi lá pedir uma coisa emprestada. Se você emprestou, ele cuidou, trouxe melhor do que veio, quando precisar de novo, você está disponível. Se não, não volta mais. As coisas espirituais são assim. Então é preciso que nós tenhamos cuidado de ter essas coisas espirituais. Interessante que a gente não vê, né? A gente não vê, mas elas estão presentes. As coisas espirituais na nossa vida, elas são invisíveis, você não vê elas. Deus entregou. Esse aqui vai pregar, esse aqui vai cantar, esse aqui vai ensinar, esse aqui vai orar, esse aqui vai aconselhar. Então Deus deu ali. Ele vai usar na hora que Ele achar por bem. Então é muito importante isso. Vamos aqui para o terceiro ponto já no final. Soberania universal e retorno triunfal. As Escrituras revelam que todas as Escrituras se curvarão. As Escrituras revelam que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus. Essa verdade aponta
para a plena soberana de Cristo, a confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor, se dará de duas maneiras: voluntária, por aquele que crê e servem a Jesus como Salvador. Ele voltará para levar para si os que esperam. Essa vinda será gloriosa, o poder e juízo. Sua glória será reconhecida por todos, para a salvação ou para a condenação. Ele voltará triunfante para buscar a sua igreja e reinar eternamente. Ele vai voltar para concluir essa missão, né? Para levar a sua igreja. Nós iremos sair daqui como, pastor Pedro? De um corpo glorioso. Não me pergunte que eu não sei como é que vai ser esse corpo. Seremos arrebatados. A Bíblia diz que primeiro vai acontecer lá no cemitério, os que morreram em Cristo. Primeiro lá. Aí depois nós, os vivos. Agora imagine. Agora imagine. Vai ser assim, tudo rápido. Agora imagine para mim concluir, para mim orar. Para quem ficou, irmão? Eita, que Deus. Conhecia. Como é que Eita, Deus. que notícia vai dar? Não dorme não, irmão. Não tem negócio de fome, não tem... Acabou. Vamos colocar de pé.